mercado do Flamengo, mas o Flamengo foi um dos times que começou com essa equipe alternativa, acabou perdendo para o Boa Vista, mas também é uma oportunidade de alguns jogadores ganharem alguns minutos, né, Letícia? A gente viu o Carlinhos, o Pablo que está voltando, é meio que aquela última oportunidade, ó, se você talvez fizer a diferença, quem sabe você ganha uma vaguinha ali no elenco do Felipe Luiz, é um pouco por aí também, né? Primeiramente, boa tarde, Camila, Richarlison, Bené e todo mundo que acompanha. Acho que você tratou muito bem, né? É um momento ali para eles terem uma oportunidade e, de certa forma, até serem olhados pelo próprio Felipe Luiz, né? O Kleber, depois do jogo, ele comenta que o Felipe tem acompanhado, tem trocado ideia para que o Flamengo da base também jogue como o Felipe Luiz quer, que é um modo mais vertical, né? Que é como a gente vê o profissional. Então, ele está acompanhando para tentar implementar isso de certa forma. E aí, como você falou, né? Alguns nomes ali já estavam no profissional do Flamengo no ano passado, receberam até férias um pouquinho antes para que pudessem se apresentar antes, como foi o caso do Carlinhos, Lohan, Ryan Lucas, enfim. Essa galera, e o Diogo Alves também, que é um goleiro, eles se tiveram férias um pouco antes para começar um pouquinho antes de todo mundo e ficaram por aqui, né, no Rio de Janeiro para fazer essa pré-temporada, ter os seus minutos ali, porque eles já são peças que estão no profissional, mas também precisava de uma base ali nesse time só de garotos, né? Então eles foram meio que o alicerce ali em alguns momentos e até para complementar, já entrando um pouquinho em mercado, porque como a gente falou do Lohan, o Lohan jogou ontem e o Flamengo recebeu uma proposta recente por ele, o CSKA da Rússia procurou, sinalizando mais ou menos 5 milhões de euros e o Flamengo recusou. Eram 4 milhões de euros, mais 1 milhão de bônus, né, que dava mais ou menos 5 milhões de euros. O Flamengo, no primeiro momento, não gostou dos valores, né? Mas, assim, trata o Lohan como uma peça que pode ser, sim, negociada, mas o Flamengo entende que pode ser um valor ainda maior, até porque o Boto já falou em diversos momentos, a gente já trouxe aqui, que a prioridade do Flamengo é não vender os titulares. Os outros atletas, ele pode tentar olhar aí e tentar fazer mercado também. Ô Letícia, até falando sobre essa questão do mercado, tem notícia fresquinha saindo do forno em relação a reforços para o Flamengo, né? A gente sabe que é uma atuação bem mais discreta do que a gente está habituado a ver do Flamengo com nova diretoria, né? Claro, novos nomes comandando o futebol, mas o Flamengo já olhando também até a médio e longo prazo, porque olhando para a posição de volante, né? Para uma reposição já para o Pulgar, que entra no último ano de contrato e o nome da vez é o Jorginho. Exatamente, como você falou, a gente trouxe um pouquinho lá de todos os detalhes lá no GE. Globo, agorinha, um pouco antes de entrar aqui no Tá Na Área. É uma apuração aí em conjunta, porque foi um nome que a gente trabalhou para descobrir, assim. Há algumas semanas a gente trouxe que o Flamengo estava monitorando um camisa 5 e um camisa 5 de peso, um camisa 5 experiente, um camisa 5 consagrado. E aí a gente conseguiu entender que o nome escolhido tinha sido o Jorginho, do Arsenal. Vocês estão vendo alguns lances dele aí. O Flamengo tem interesse, abriu negociação e aí agora tenta contratar o Jorginho ainda nessa janela, porque o contrato dele é até junho de 2025 e conversas passadas com a diretoria do Arsenal, a diretoria já tinha sinalizado que se fosse uma proposta boa para ele, poderia liberá-lo antes. Então, o Flamengo aposta nessa boa relação do Jorginho com o Arsenal para negociar uma saída praticamente imediata para que ele pudesse vir logo sem custos agora, porque o Flamengo tem interesse que ele venha agora e não espere até o meio do ano, até por conta do Mundial de Clubes, enfim, tudo mais. Jorginho é um nome que encaixa nesse perfil Felipe Luiz, que a gente já viu do ano passado, né, principalmente. O Felipe Luiz assumindo o time ali na reta final de 2024, conquistando a Copa do Brasil. Como você vê ele entrando nesse meio de campo, nessa volância rubro-negra do Felipe Luiz? Se você pensar aquilo que o Felipe Luiz tem como parâmetro para time, o Jorginho vai ter que se adaptar muito rápido a essa nova filosofia, principalmente do time do Flamengo. É um time que faz o perde e pressiona muito no campo adversário e ele vai ter que ter essa intensidade junto, esse entendimento. E talvez seja por isso que o Flamengo já queira logo, né, para quando chegar ao Mundial ou aquelas competições mais importantes do ano, ele já está apto, né, a fazer isso com mais naturalidade possível. É um grande nome, um nome histórico, né? É um jogador ítalo brasileiro, já defendeu a seleção da Itália, tem um nome muito grande, não sei quantos anos de Europa ele tem, mas são muitos anos de Europa. Todos, né? Todos. Então, assim, a carreira dele toda foi na Europa, é um nome de muito de peso. E com certeza, para o futebol brasileiro que vive esse novo momento, vai encaixar não só como um grande reforço para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro também. Então, é muito importante essa forma com que o futebol brasileiro hoje lida com essa situação, né? Graças a Deus temos um poderio financeiro bom, algumas equipes têm isso, essa possibilidade. E claro que o Jorginho vem para brilhantar mais o futebol e, consequentemente,
colocar um pouco mais de peso, né? E assim, na questão peso de nome, para esse time do Flamengo, que até agora foi mais cadenciado nas contratações, né? A gente falou do Juninho, vai falar daqui a pouquinho, mas é um nome que com certeza, pro torcedor rubro-negro, com certeza estão numa expectativa muito grande. E com certeza ainda maior, o Felipe Luiz já deve ter conversado, exposto, né, aquilo que ele quer, o objetivo, porque se você pegar aqui pro Brasil, as pessoas devem pensar, ele vai vir para fazer um primeiro volante. Só que na Europa não tem isso. Na Europa são 2 volantes que jogam e você faz aquela compensação de acordo com onde a bola está. E o Jorginho foi muito bem nisso, nesse entendimento, além da liderança, por ser um jogador de 33 anos. Então, assim, até essa conversa, né, da onde o Felipe vai querer utilizá-lo, se vai ser como um primeiro volante realmente, ou como 2 jogadores que podem fazer essa movimentação, enfim, já deve ter tido essa conversa e com certeza é um grande reforço para o Flamengo. E acaba sendo uma baita oportunidade de mercado também. Na semana passada a gente falava do Jorginho já relacionado ao Palmeiras, até tinha sido oferecido, o Palmeiras ainda analisava, porque na posição ainda tem outros desejos ali, o Andrés Pereira é um dos nomes, a gente está falando de um baita jogador, como o Richarlison bem lembrou, né, Letícia? Por mais que nesse momento no Arsenal não seja considerado parte daquele time, aqueles 11 titulares, mas a gente está falando de um jogador que há pouco tempo foi protagonista da seleção italiana, de uma conquista histórica da seleção italiana na Eurocopa, era inclusive o cobrador oficial de pênaltis daquela seleção, foi candidato até postulante a melhor do mundo, e aí a gente pode debater se foi exagerado, se não foi, mas por ter sido campeão da Champions com o Chelsea e campeão da Eurocopa com a Itália, então realmente dá esse peso a uma janela que parecia discreta e muito diferente do que a gente viu nos últimos anos do Flamengo. Com certeza, eu acho que a escolha pelo Jorginho se passa muito por esse peso e essa representatividade e também não deixa de ser uma resposta ao que vinha sendo feito nos últimos anos, assim. Eu acho que o Flamengo contrata o Juninho, que foi o primeiro reforço, ele desembarcou agora há pouco, o Thiago Lima, Noel, estava lá para receber o Juninho, e aí agora trata esse camisa 5 como um cara super experiente, consagrado. Foi esse o perfil que foi definido. O Boto tem feito as contratações definindo perfis, assim, e o perfil pro volante, né, ali pro camisa 5 era esse. Precisava ser um cara que fosse consagrado, experiente. E aí, só pra gente completar um pouquinho também, as conversas estão em andamento, sim. O Flamengo já sabe o que o Jorginho gostaria, né, em relação a números, salários, enfim, tudo isso, e analisa, deve enviar a proposta já nos próximos dias. E lembrando que o Flamengo já sinalizou a ele também uma proposta de 3 anos. Assim, o que o Flamengo pensa em oferecer a ele é uma proposta de 3 anos. Ele tem 33 anos, então ficaria no Flamengo até os 36, mais ou menos. E é esse o cenário agora. O Flamengo ainda vai enviar a proposta, mas a negociação já está em andamento. E para completar o que você disse, Felipe Luiz tem um dedo nisso, com certeza, porque a gente apurou que ele ligou para o Jorginho, ele já falou com o Jorginho, e não só isso. Teve uma videoconferência entre o Boto, o Jorginho e o Felipe Luiz para tratar o Jorginho e entender, e ele fazê-lo entender que ele é muito importante para esse Flamengo e tentar convencê-lo a jogar no Flamengo. Rolou aquela chamadinha de vídeo. Quem também estava a pedir, mas só para a gente trazer a informação ao vivo, porque também quem estava acompanhando a chegada do Juninho era o nosso querido Lucas Decena, está ao vivo com a gente, então não está na área, para falar como é que foi essa chegada, porque foi o primeiro reforço anunciado do Flamengo para essa temporada 2025. Tenho certeza que o Lucas Decena acompanhou todos os detalhes, atento a tudo que aconteceu nesse desembarque no aeroporto. Não é, meu amigo? Boa tarde para você. Oi, Camila, muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando. Você sabe que aqui no aeroporto tinha torcedores do Flamengo. É claro que o Chapolin Colorado, que está sempre no Maracanã, olha, pode faltar jogador do Flamengo em desembarque, mas não falta ele, viu? Tá sempre aqui, de olho. Já trouxe uma plaquinha, um cartaz e tal, para dar aquele apoio para o Juninho, que chegou, não tem nenhuma hora no Rio de Janeiro, desembarcou aqui no Portão Internacional do Galeão, onde a gente está nesse exato momento. Ele vai fazer exames médicos amanhã pela manhã, e aí, se aprovado, assina contrato por 4 anos com o Flamengo e deve ser o primeiro reforço oficialmente anunciado pelo Rubro Negro para essa temporada 2025. O Juninho chega com 28 anos. Ele, aqui no Brasil, foi formado no Atlético Paranaense, jogou muito tempo lá no Paraná, depois no Figueirense. Por último, aqui no Brasil, jogou no Vila Nova em 2019, que foi quando ele foi para o futebol
português. Lá atuou no Estoril de Praia, foi para o Chaves e há 2 temporadas estava no Karabag do Azerbaijão. Na temporada 2023-2024, em 55 jogos, ele acabou fazendo 31 gols no Karabag e deu 2 assistências. E aí na temporada passada, 24-25, ele se destacou e chamou a atenção de clubes europeus pelo desempenho dele na Liga Europa. Em 25 jogos, fez 11 gols, deu 2 assistências. Tinha negócio praticamente fechado com o Sevilha, até que o Flamengo surgiu na parada, atravessou o negócio. Aí vocês estavam falando do Felipe Luiz, que ligou para o Jorginho. O Felipe Luiz ligou também para o Juninho para o convencer de vir para o Flamengo. Aí o Flamengo, então, entrou em acordo com o Karabag, 5 milhões de euros parcelados, o que dá aproximadamente pouco mais de 31 milhões de reais. Então, amanhã o Juninho passa por esses exames médicos pela manhã e se tudo estiver certo, e de acordo com ele está tudo certo, ele assina contrato com o Flamengo. Ele não pôde gravar a entrevista nesse desembarque por conta disso, porque ainda vai fazer exames médicos, ainda não foi anunciado oficialmente, mas ele falou rapidamente do que sentiu nesse desembarque. Dá para ouvir, vamos ouvir. Só fala como é que você está, expectativa para o exame amanhã? Tropeçou contra o Boa Vista no Batistão. Eu nem considero tropeço, porque eu acho que o time organizado como o Boa Vista, que está treinando desde o ano passado, pega um time, não é nem misto, né, Bigode? É um time bem alternativo. É, bem alternativo, jogo bom. Bigode, dá para considerar 3 pontos perdidos, etc. Tá muito no início. Mas e aí, dá para lamentar? A torcedor do Flamengo lamenta, tá muito no início. Como é que você vê esse início de temporada? GV, eu acho que a gente precisa levar em consideração o fato de ser um time alternativo, um time que dificilmente joga junto. Tem alguns jogadores que estavam em um período de inatividade muito grande, como o Pablo, por exemplo, já não jogava há bastante tempo. Então eu acho que ainda está muito cedo. É claro que o torcedor não gosta de perder, ainda mais para um time de menor investimento, mas eu acho que a vitória do Boa Vista ontem ela foi merecida. O Boa Vista teve as melhores chances do jogo, foi um time mais organizado, no meu ponto de vista. Acho que do Flamengo dá para destacar o Lohan pela jogada do gol, que ele começa quase que no meio campo, vai arrastando o marcador até tocar para o Guilherme, que aí também faz uma bela jogada. O Guilherme que, com o Felipe Luiz, foi bastante valorizado, foi muito bem, inclusive na final do Mundial da categoria, mas acho que ainda o torcedor ainda vai passar um pouco de raiva nesse início, vai ficar incomodado, porque é um time que não costuma jogar junto. Então, assim como o Botafogo, o Fluminense, o Vasco, o Fluminense acho que dos 4 foi o que melhor jogou com esse time alternativo. Mas eu acho que ainda é muito cedo, está tudo muito embrionário, esses jogadores não têm o hábito de estarem juntos, então faz parte. E aí, acho que a gente também precisa levantar um outro ponto, viu, GV? A força dos times de menor investimento. Começando SBT Esportes Rio, boa semana pra você. Segunda-feira vamos começar a semana em alto astral, com alegria, com energia, apesar dos resultados, né, dos grandes clubes do Rio de Janeiro, ninguém venceu, gente. Olha, é claro, são times alternativos, times sem entrosamento, o pessoal também não tá com o mesmo ritmo que os pequenos estão, mas dá pra tirar alguma coisa de bom, de proveito? Vene Casagrande, o que dá pra gente dizer aí? Quem passou no teste, quem já dá pra dizer que é reprovado, não dá pra ser aproveitado ao longo da temporada, e alguém se salvou, Vene? Vamos lá, Flavinho, respondendo a sua pergunta, eu acho que só um jogador passou nesse teste aí. Só um, que foi o goleiro Diogo Alves, inclusive, que tem uma baita história de superação. Para quem não sabe, ele é um dos sobreviventes da tragédia do Ninho de 2019, mas ele fez boas defesas e salvou o que poderia ser pior para o Flamengo nessa estreia do Campeonato Carioca. Quem foi reprovado, e respondendo também a sua pergunta, reprovado de maneira imediata, assim, nem adianta botar novamente. Lembra de recuperação na escola? Não tem nem recuperação. Já reprovou mesmo. Eu não vejo motivos para o Flamengo continuar usando o atacante Thiaguinho. Um jogador que tem contrato curto com o Flamengo, que vai até o meio desse ano, que já mostrou que não é um bom jogador, que não é jogador de decidir partida, e não sei por que o Flamengo ainda insiste em utilizar o Thiaguinho, mesmo sendo em uma equipe alternativa no começo do Campeonato Carioca. Vene, por que você é contra? Porque ao invés de usar o Thiaguinho, poderia utilizar um outro jogador
para se destacar, para ser utilizado. Tira o espaço de um garoto. Pois é, você tira o espaço de um jogador que pode ser aproveitado futuramente pelo técnico Felipe Luiz a botar um jogador que não vai ser aproveitado. Ah, mas a ideia é valorizar. Valorizar para quê? Ele já recebeu várias propostas e ele mesmo não quis sair. O Flamengo topava negociá-lo, então não vejo motivos para continuar utilizando o Thiaguinho. Outro jogador que eu esperava mais, dentro da possibilidade, da parte física também, o zagueiro Pablo. O primeiro gol que o Flamengo tomou foi totalmente falha dele, falha de marcação, falha de posicionamento. Um jogador experiente como ele não pode tomar um gol desse nas costas. Ah, mas o Pablo, ele joga pouco, na última temporada ele só entrou em campo 2 vezes. Repito, não é questão de ritmo de jogo, não é questão de parte física. Ele ficou um ano parado, mesmo assim, não dá para dar esse desconto para ele, não? E ele ficou parado muito mais por opção técnica do treinador Arthur Jorge lá no Botafogo. Então, esses 2 jogadores, eu não vejo motivos para o Flamengo continuar utilizando nesse início do Campeonato Carioca. Os demais não tem como culpar, porque eu não acho que o Flamengo perdeu por ser uma equipe alternativa. Não acho que o Flamengo perdeu por ter jogadores, em grande maioria, do Sub-20. Eu acho que o Flamengo perdeu porque está sendo mal treinado. A gente não vê uma jogada ensaiada, não vê uma transição rápida, não vê nenhuma marcação sob pressão. E eu estou falando isso porque o Kleber, após a partida, falou que conversa muito com o Felipe Luiz e ele tenta espelhar o estilo de jogo. Com todo respeito ao Kleber, não está conseguindo em nada, pelo menos nesse primeiro jogo. Porque todo o poder, todas as virtudes que o elenco profissional com o Felipe Luiz tem, esse time não conseguiu apresentar, pelo menos na estreia do Campeonato Carioca. E sobre o Carlinhos, que acabou fazendo o gol do Flamengo, ele é isso. E o Carlinhos, né, ele não é reprovado nem aprovado, ele fica no meio do caminho? Não, eu acho que ele foi aprovado, assim, beleza, passou no teste, fez o golzinho, só que não acho que isso faça com que eu mude de ideia para ele ser utilizado no elenco principal. Esse pessoal já conhece também, né? Isso que ele vai entregar. É um cara que o gol dele não é fácil, tá? O gol dele não é fácil, é gol de centroavante. Mas também não é nada daquilo que me faça crer que ele possa ser utilizado no elenco profissional do Flamengo.